Só teve uma vez uma virada em São Paulo, foi quando, em 2012, o Haddad virou contra o José Serra. O Haddad era desconhecido, foi ministro da Educação do Lula, e aí ele estava em terceiro nas pesquisas, ficou em segundo, e depois, no segundo turno, ele virou para primeiro. Porém, já no primeiro turno, as pesquisas mostravam que o Haddad tinha chance de ganhar no Serra no segundo turno, então não teve uma virada contra as pesquisas, só o fato dele ficar atrás no primeiro turno e ganhar. No caso do Boulos, não. As pesquisas mostram aí há pelo menos um mês e meio, que o Boulos está atrás do Nunes em todos os levantamentos de segundo turno. Faz mais ou menos 2, 3 meses ele estava na frente. Aí foi caindo. Na quinta-feira teve uma live do Boulos com o Marçal, em que boa parte aí da imprensa, aquela imprensa vendida do gabinete do ódio do Tarcísio, começou a falar que o Boulos está normalizando o Marçal. Eu vi jornalistas da Globo News falando que o Boulos errou porque ele participar de uma live com o Marçal, ele normaliza esse tipo de ser abjeto na política. Engraçado, né? A Globo convidar o Marçal para o debate sem precisar. Depois de um assessor do Marçal quebrar o nariz de um assessor do Ricardo Nunes, aí pode. Depois de ter cadeirada, de ter todo tipo de fake news, aí pode. Aí não é normalizar ele não, né, Globo News? A Globo News chamar o Marçal para sabatina também não era normalizar, né? Aí não. Mas o Boulos tentar virar voto de quem teve aí 29% dos votos, aí é normalizar. Pois bem, o fato não é só em São Paulo, não. Em Natal, a Natália Bonavides, o nome dela já começa com Natal, a Natália Bonavides conseguiu empatar nas pesquisas contra o candidato do Bolsonaro, então, que é o Freire. Então tá lá uma disputa extremamente acirrada lá. Hoje de manhã, o candidato bolsonarista disseminou aí, durante a madrugada, né, eles passaram a distribuir panfletos, jogar nas ruas, né? Muita gente, é uma coisa infelizmente acontece no Brasil, muita gente vota, não sabe o número do candidato, pega qualquer santinho na rua, vai lá e vota. E principalmente entre as pessoas mais pobres, tem não só mais pobres, isso tem também na classe média, tá? Mas tem uma coisa de que o voto é obrigatório, se você não votar tem que pagar multa. E ninguém sabe o valor da multa, a multa é R$3. Se você não votar e não justificar. E pode justificar online hoje em dia, então você não precisa nem sair de casa para justificar o voto. 2 minutinhos no celular, pum, não precisa sair de casa. Mas aí muita gente vai votar e não quer saber da eleição, pega qualquer santinho na rua e vota. E aí candidatos bandidos jogam santinhos aí na madrugada para que as pessoas peguem ali e votem no número dele. E aí ele colocou o santinho com o número dele e com fake news contra a Natália Bonavides. Nesse caso, a senhora Carmen Lúcia era muito rápida para prender petista sem prova. Carmen Lúcia tá assim, ó. O quê? Golpistas bolsonaristas, gente que tentou dar golpe de Estado cometendo crime eleitoral? Carmen Lúcia não quer nem saber. Petista foi delatado sem provas. Prende. Era assim, eu lembro muito bem da senhora Carmen Lúcia. Uma vez fascista, sempre fascista. Jamais esqueça disso, viu? Carmen Lúcia é fascista. Pois bem, voltemos aqui ao rumo do vídeo. O que acontece é o seguinte, depois da live do Marçal, teve um Instituto Locomotiva que fez uma pesquisa, que inclusive saiu na Veja. Engraçado, a Veja faz parte aí do gabinete do ódio do Tarcísio, tá? A Veja tá aí apoiando o Ricardo Nunes. E a Veja colocou uma matéria que eu vou te mostrar aqui, dizendo, vou mostrar a matéria pela revista Fórum. Por quê? Porque a Fórum republicou da Veja, e se você tentar achar isso na Veja, você não consegue mais. A Veja tirou a matéria do ar. Coloca aqui, ó, na busca, Locomotiva Marçal Boulos. Aí você vê aqui, ó, site da Veja, a avaliação de leitores do Marçal da live com o Boulos. Vou clicar para você. Desculpe, tiraram do ar a matéria. Por quê? Porque a matéria dizia o seguinte, a maioria dos eleitores do Marçal que viram a live ou viram cortes da live e que iam votar no Nunes, começaram a cogitar seriamente não votar, ou seja, não sair de casa para votar, ou votar nulo, ou mudar o voto para o Boulos. Eu cheguei a falar aqui, mas falei principalmente no Twitter, que o Boulos tinha um objetivo aí, ele tá 10 pontos atrás do Nunes nas pesquisas. No Datafolha tá 12, mas vamos colocar 10 pontos que é a média. Tem pesquisa que tá 9, na Quest tá 10, Paraná Pesquisas 10, 12 no Datafolha. Tá, Datafolha tá errando muito. O que acontece? E Folha e Nunes estão assim. O Marçal teve 29% dos votos. Vamos arredondar para 30. 1/3 de 30 são 10, que é exatamente o que o Boulos precisa. Um pouquinho mais de 1/3, né? Que no caso é 1/3 de 29, que seria. Se o Boulos convencer 1/3 dos eleitores do Marçal a votarem nele, ele consegue ganhar a eleição. Tem uma coisa.
76, segundo pesquisa, 76, ou seja, 3 em cada 4 eleitores do Marçal iam votar no Nunes. 3 em cada 4, ou seja, ele teve 29% dos votos. Você fazendo uma matemática básica aí, você imagina que 21, 22% dos votos ali, dos 29 que ele teve, 21 ou 22 foram para o Nunes, foram para o Ricardo Nunes. Se o Boulos vira 5% desses votos, ele vira 5, o Nunes perde 5, ele ganha 5, são exatamente os 10 que ele precisa. Então não é uma tarefa muito difícil. É virar votos de 1/6 dos eleitores do Pablo Marçal. Não era uma tarefa difícil. O Instituto Locomotiva, aí, eu vou te mostrar um trecho que tiraram print screen da matéria da Veja mesmo, e depois vou ler aqui na revista Fórum, que republicou aí com outras palavras. Segundo o Instituto, 1/3 dos eleitores monitorados passou a considerar um voto em Boulos depois da live. Ou seja, 1/3 dos eleitores do Marçal, exatamente o que o Boulos precisa, passou a considerar voto nele. Desse 1/3, boa parte deles já votavam no Nunes. Ou seja, muitos votos foram virados e muitos que não iam votar no Nunes, não iam votar em ninguém, passaram a talvez o voto no Boulos. Aí, outra grande parcela, que antes indicava um voto em Ricardo Nunes, se mostrou inclinada a não escolher mais o atual prefeito. Ou seja, tudo indica que o Boulos conseguiu aí na live com o Marçal, ele conseguiu fazer com que o Nunes perca muitos votos, que não vão votar em ninguém, não quero votar no Boulos, mas também não vão votar nele, e fazer com que virar alguns votos. E fazer com que alguns que não iam votar, votem nele. Ou seja, tem uma chance grande aí de que o Boulos tenha conseguido aquilo que ele precisava. Lembrando que ele já vinha em viés de alta e o Nunes de baixa. Ou seja, quando chega no dia da eleição, a coisa tende a mudar. Mais do que isso, as pesquisas mostram que o voto no Boulos é bem consolidado. Ou seja, quem dizia que votava nele é gente que já dizia, vou votar. E o voto no Nunes não. Era voto de gente que assim, vou, mas não sei, não gosto muito dele. Era um voto mais pela rejeição ao Boulos. Quem fez a rejeição ao Boulos disparar? O Pablo Marçal. E aí quem agiu para fazer a rejeição do Boulos diminuir justo nessa parcela aí da sociedade? O Pablo Marçal. Lembrando, o Boulos liderava as pesquisas com 40% dos votos. Ele perdeu votos para o Marçal. Ele praticamente não perdeu votos para o Nunes aí durante a campanha. Ele perdeu para o Marçal. E aí esses votos que ele perdeu para o Marçal foram para o Nunes no segundo turno. É isso. Parece que tem uma chance boa dele recuperar esses votos aí que ele perdeu e até mais. O Globo fez uma matéria aí meio indignado. O Globo tá indignado, né? O Globo é gabinete do ódio do Tarcísio, que é o fiador do Marçal. Que é assim, a Malu Gaspar, bolsominion. Em live que chamou de sabatina, Marçal levanta para Boulos cortar. Porque foi realmente quem assistiu ali, viu que o Marçal fazia a pergunta pro Boulos ir lá. O Boulos podia ter saído um pouquinho melhor entre o eleitor do Marçal, ele não estava preparado que ia ser tão fácil, né? Esse é o problema. Ele podia ter sido melhor em uma coisa que pega o eleitor do Marçal, é ele se colocar como um cara que não é do sistema. Eu falei aqui inúmeras vezes, o Marçal ele tá tirando os eleitores do Bolsonaro porque ele diz que o Bolsonaro e o Ricardo Nunes são do tal do sistema, que é uma coisa que eles não sabem muito bem explicar o que é, mas que, para resumir, é o Alexandre de Moraes, o Michel Temer, a tal da velha política que faz com que todo mundo fique com uma vida ruim e só eles fiquem milionários. É isso, no eleitor aí de extrema direita. O Boulos falando que ele não é do tal do sistema, e ele não é só ver que ele podia citar aí que toda a imprensa tá ao lado do Nunes, podia citar que o Nunes tá com o governador, tá com o pessoal, tá com o Kassab, tá com fulano, ciclano, beltrano, podia citar isso. Isso brinca no imaginário. O Boulos não explorou muito isso aí, mas eu entendo porque ele não estava preparado que ia ser tão fácil, ele estava preparado para um embate mesmo, para uma pancadaria ali com o Marçal, e na verdade não, o Marçal tava assim, mansinho, vai lá, Boulos, fala o que você quiser. O corte que mais viralizou nas redes do Marçal, eu nem posso mostrar aqui porque tem música, né, o pessoal coloca música, mas o corte que mais viralizou nas redes marçalistas é um momento em que, eu vou ver se consigo mostrar alguns segundos que não tem música. Uns segundos dá para mostrar que não tem música. Essa possibilidade, então se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Eu não vou fazer. Se eu for, também o voto é secreto. E eu contaria. Eu vou tirar aqui que tá a música. Eu contaria o voto, não contaria o voto para você que sai de direita. Eles ficam rindo assim. Tem muita gente de direita vendo. Quer dizer, você vai fazer o 28 na urna? Não, eu acho que eu vou fazer ou seja, vota nulo. Aí o Marçal ainda deu uma brecha que talvez ele vote no bolo. Ficou naquela. Isso que mais viralizou nas redes do Marçal. Ou seja,
votar nulo, crava o número do Marçal na urna. É isso que estão aí jogando nas redes do Marçal. Por isso acredita-se numa virada. Só que em outras cidades aí do país... Aliás, antes vou falar de uma coisa aqui. Quem tá ajudando também o Boulos nessa aí é o próprio Nicolas Ferreira, tá? Antes de falar de outra cidade. O Nicolas tá... Eu não sei se é de propósito ou não, ele fala: que lindo o Marçal e o Boulos rindo. Ele pega um momento da live em que os dois estão rindo. Ó, vamos ver se dá pra colocar o volume aqui. Aí os dois estão rindo aí. Peraí, aparece outro vídeo aqui. E aí ele coloca um coraçãozinho. E aí os bolsonaristas, deu match. Aí um cara falou, é uma vergonha. Aí tal. Aí o pessoal, nós avisamos. O Nicolas estava fazendo campanha pro Marçal. Aí agora ele quer falar que não, ó, nunca fiz. Ó, que lindo eles rindo. E tal. Pros marçalistas, ótimo. Então estão rindo, então ótimo. Então tá aí uma indecisão em São Paulo. Em outras cidades, eu vou te mostrar aqui algumas pesquisas para você ver que tem uma chance aí grande de virada. Ó, em Cuiabá, que é a que mais surpreende, o Instituto mostrou o candidato do PT 5%, quase 6%, na frente do golpista Abílio Brunini. Outra aí que cometeu um monte de crime durante a campanha, aí a Carmen Lúcia, ó, não vi, não escutei e não me pronunciei. Carmen Lúcia, pra aprender petista sem prova era assim. Aí eu lembro como... O problema é que eu tenho uma memória muito boa, eu lembro como se fosse ontem, eu lembro. Aí tá, aí tem pesquisa que mostra os dois empatados, tá? Porém, mostra os dois empatados com o candidato do PT em viés de alta. Peço sua inscrição no canal,